Oi, moçada, tudo bem? Bom, hoje é quarta-feira, dia 10, e a tia Lígia vai começar a aula com uma historinha, tá? Mas é uma história de medo, tá? Mas não precisa ficar com medo, não, tá bom? Vamos só discutir sobre o medo, ok? Então vamos lá. Todo mundo tem medo. Essa história de medo é uma coisa muito engraçada. Todo mundo tem algum medo, mas nem sempre tem coragem de dizer. Tem gente que tem medo de barata, lagartixa, camundongo e outros bichos pequenos. Tem gente que tem medo mesmo de leão, crocodilo, onça, cobra, rinoceronte e outros bichos maiores e ferozes. Existem uns bichos diferentes que também deixam muita criança com medo. Você já ouviu falar do bicho-papão? O bicho-papão adora aparecer à noite, no escurinho. Aí vem logo dois medos: o do bicho-papão e o do escuro. O escuro sempre assusta muita gente. Há anos esse tal de escuro vem pregando peças nas crianças e até nos adultos. Nessa hora aparece cada monstro que nem te conto. Haja imaginação. O medo às vezes deixa as pessoas paralisadas, estátua, sem coragem até de correr, gritar ou tomar uma atitude. Tem gente que tem medo de gente e medo de falar o que pensa e o que sente. Isso sem contar quem tem medo de coisas novas, de lugares desconhecidos e de novos amigos. E o lobo mau, hein? Que dá um medo danado quando a gente é pequena. Igual mula sem cabeça, boitatá, saci-pererê, curupira, cuca, lobisomem, caboclinho d'água e tantos outros seres fantásticos que andam assustando muita gente por aí. Não podemos esquecer o medo que sentimos de fantasmas, bruxas e monstros que moram na nossa imaginação. E o boi da cara preta, que pega criança que tem medo de careta? Mas tem gente que não tem medo de nada disso. Tem medo mesmo é de avião. E tem gente que tem medo de altura. Não pode nem olhar para baixo. Tem gente que morre de medo de lugar fechado. Aí, até andar de elevador é um problema. Sabe que outro dia eu vi uma mulher que tinha medo de água? Até de piscina ela fugia. Mas tem um medo diferente que muitas pessoas sentem. É o medo de morrer de fome, de perder o emprego ou de não conseguir médico quando precisa. Existe também o medo de ficar sozinho ou de envelhecer. Algumas crianças têm medo de crescer, outras de ficar sem escola, sem estudo. Outras ainda têm medo de perder os pais ou parentes queridos, ou de não serem amadas. Hoje em dia, existe um medo que não tinha antigamente: medo de assalto, sequestro e bala perdida. E claro, tenho medo do motorzinho do dentista, da agulha de injeção, de remédio no machucado. E você, tem medo do quê? Bom, eu vou falar do meu medo, tá? Eu não tenho medo de ficar sozinha, mesmo porque eu moro sozinha, né? E a tia Lígia não tem medo de morar sozinha. Mas eu tenho um medo muito grande. É o medo de ficar doente. Eu morro de medo de ficar doente, sabe? Quando eu fico doente, eu fico muito triste.
Eu choro muito quando eu fico doente. Eu choro muito, porque é muito triste a gente ficar doente sozinha. Eu já fiquei doente sozinha já. E é muito triste isso, sabe? Eu não gosto de jeito nenhum. E eu tenho um outro medo também, que é um medo de altura, sabe? Eu morro de medo de subir num prédio assim e olhar pela janela lá de cima. Morro de medo. Só que por um outro lado, eu amo viajar de avião. Assim, eu me realizo viajando de avião. Quando eu vou para algum lugar, para praia, sabe o que eu mais gosto de fazer? Voar. Quer ver a hora que o avião vira assim, ó? Quando ele vai pousar ou quando ele vai decolar, sabe? Aquilo para mim é maravilhoso. E por que esse medo some? Não sei. Então eu tenho medo de altura, mas não tenho medo de avião. Olha isso. O que é a cabeça da gente, né? Agora eu quero que vocês falem em casa o que é que você tem medo. Beleza? Vamos começar a aula? Vamos lá? Tô te esperando, tá?